Olá pessoal, eu me chamo Sara, sou do segundo B de Agropecuária, do Instituto Federal de Rondônia, Infracampus Cacoal. Eu e o meu grupo, composto por Alanda Béria, Emily Gomes, Cauane Lopes e por quem lhes fala, vamos apresentar sobre os gases. Os gases, eles são inúmeros, então escolhemos alguns temas de modo específico para introduzir, mais detalhadamente para vocês, que é a poluição atmosférica, o aquecimento global e o efeito estufa. Então, ao longo do trabalho, iremos explicar de modo detalhado esses 3 tópicos. Espero que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento e informações deste seminário. E é isso, venha conosco para poder aprender sobre esses temas. Pois bem, pessoal, vou falar para vocês brevemente sobre os gases. São inúmeros, tá bom? Então, vou citar aqui apenas os mais conhecidos e os mais comuns no nosso dia a dia. Vale lembrar que os gases eles são compostos tanto por moléculas como por átomos. O que a gente mais conhece são os gases de composição por moléculas, que são eles o que a gente respira, que está em maior quantidade na atmosfera, que é o gás nitrogênio, o N2, e obviamente o gás oxigênio, que é o essencial para a nossa sobrevivência aqui na Terra, que é o O2. Mas também temos o dióxido de carbono, o CO2, que não é o menos e nem o mais importante, mas ele é conhecido também como gás carbônico. É aquele que as árvores, absorve e auxilia no processo da fotossíntese e é emitido na nossa respiração. E esse gás, pessoal, ele é o mais conhecido porque ele é responsável pelo efeito estufa. Ele é um dos mais responsáveis, maior, para essa tragédia, vamos dizer assim. Temos também o gás natural, que é usado como fonte de geração de energia. Aquilo que a gente conhece de energia mais limpa, gente, que é aquele que vem através do carvão. Ele é constituído basicamente de gás metano, que é o CH4, tá bom? E temos também o gás ozônico, O3. Ele é encontrado lá na estratosfera e ele é responsável pela absorção da maior parte de radiação ultravioleta do Sol, que o que é? Prejudica a nossa saúde. Partindo para a palavra poluição, vale lembrar que esta palavra ela é como se fosse um dicionário. Por quê, Sara? Porque ela atribui, diversas maneiras de se interpretar. É como se ela tivesse vários significados. Mas de um modo geral, a poluição ela é uma modificação ambiental, é uma interferência na natureza, é onde o homem vai entrar e fazer o que tem que ser feito, o que ele bem entender e vai desestruturar todo o equilíbrio da natureza. Poluição, para você, ela é uma coisa, mas talvez não é a mesma coisa para outra pessoa. Então, vai dar interpretação de cada um, ok? Mas poluição, ela é considerada qualquer atividade que prejudique a saúde e bem-estar da população. Também é considerada uma poluição. Poluição tem diversas formas que se agrega. Por exemplo, temos poluição do ar, temos poluição ambiental, temos poluições de diversas coisas. Jogar lixo na estrada é um tipo de poluição. Gases na atmosfera é um tipo de poluição. Por exemplo, jogar lixo no rio é um tipo de poluição. Então, assim, tudo que afeta negativamente a natureza, ela é considerado um tipo de poluição. Oi, pessoal. Eu sou a Alanda Béria, do segundo B Agropecuária, e vou estar falando sobre a poluição atmosférica. Bom, na poluição atmosférica,
ela teve início, né, com a Revolução Industrial, e ela também, a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, ela vai poder se tornar nociva à saúde e também ao meio ambiente. Ela também tem outro nome que pode ser considerado como poluição do ar, que vai se referir à contaminação de ar por gases, líquidos, partículas sólidas e também suspensão de material biológico e até mesmo energia. Esse tipo de poluição ela vai se dar com as substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos, que existem, né, em forma de gases ou partículas que provêm de fontes naturais, como vulcões e neblinas, ou fontes artificiais que são produzidas pelas atividades humanas, né, como o uso excessivo do automóvel. A poluição atmosférica ela estava presente na Roma antiga, quando as pessoas queimavam madeira, né? E a Revolução Industrial, ela ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar e com a intensidade da combustão de carvão, que aumentou de grande maneira a partir do século XIX, principalmente na Grã-Bretanha. Entre esses episódios marcantes sobre a poluição, a gente tem uma situação na Inglaterra, nos anos de 1950, que vai ganhar um grande destaque também. E em 1952, que foi devido à poluição particulada, né, desses compostos de enxofre que são liberados pelas indústrias de enxofre industrial na queima do carvão. A poluição atmosférica ela pode ser considerada um nome genérico que usamos para um grande conjunto de substância, né? Esses poluentes eles são classificados em dois tipos: os poluentes primários e os secundários. Os primários eles serão lançados diretamente na atmosfera, que serão provenientes de fontes antrópicas e naturais. Já os secundários podemos considerar aqueles produtos de reação química e fotoquímica que vão ocorrer na atmosférica, podendo envolver os poluentes primários. Agora, a gente vai ver os principais tipos de poluentes atmosféricos. O monóxido de carbono. Ele é um gás incolor, inodoro e muito tóxico, que vai ser produzido principalmente pela queima, né, não completa do combustível. Ele vai causar uma interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, que pode causar até mesmo uma asfixia. Um outro é o dióxido de carbono. Ela é uma substância fundamental para os seres vivos e os vegetais vão utilizar o dióxido de carbono para realizar sua fotossíntese. É um processo, né, no qual eles usam energia solar com CO2 para produzir energia. Esse gás ele é produzido no processo de respiração celular, mas também vai possuir outras fontes que são causadas de boa parte da poluição atmosférica, como o processo da decomposição e a queima de combustíveis e de fósseis. Temos também o clorofluorcarbonetos. Eles costumam ser emitidos a partir de produtos com aparelhos de ar-condicionado refrigeradores. Atualmente, a gente pode conhecer também como os sprays de aerosol, né? Os desodorantes. Esses compostos eles vão ser banidos em quase todo o mundo. Quando em contato com outros gases, eles vão causar um dano enorme à camada de ozônio, sendo grandes responsáveis pelo seu buraco, permitindo assim os raios ultravioletas alcançarem a superfície da Terra, causando um grande problema como o câncer de pele. O óxido de enxofre. Ele é o mais nocivo e é o dióxido de enxofre, né? Ele é considerado o mais nocivo. Ele vai ser produzido em diversos processos industriais e por atividades vulcânicas na atmosfera. O dióxido de enxofre, ele forma um ácido sulfuroso que causa a chuva ácida.
os óxidos de nitrogênio. Ele é um grande fator, ele, né, contribui muito na poluição do ar. Esses óxidos são gases altamente reativos que são formados durante a combustão pela ação microbiológica ou por raios. Na atmosfera, ele vai reagir com compostos orgânicos voláteis e monóxido de carbono, produzido ozônio troposférico. Os compostos orgânicos voláteis. Eles são elementos que vão integrar a poluição atmosférica. Eles são químicos orgânicos emitidos por vários tipos de fontes, incluindo também a queima de combustíveis fósseis, as atividades industriais e também as emissões naturais da vegetação e das queimas. A amônia, NH3. Ela é emitida principalmente pela agricultura devido ao uso de fertilizantes, né? Na atmosfera, a amônia ela é um tipo de poluição atmosférica que vai reagir formando poluentes secundários. Agora temos aqui também o material particulado. Eles vão ser partículas finas de sólido ou líquido suspenso. Esse material ele vai ocorrer naturalmente a partir de erupções vulcânicas, tempestades de areia, formação de nevoeiros e entre muitos outros processos naturais. A ação humana produz MP, que é o material particulado, em atividades industriais, mineração e combustão de combustíveis fósseis, dentre outros. Na atmosfera, esse material vai causar danos à saúde. E quanto menor a partícula desse material particulado, maior vai ser o efeito provocado. As causas da poluição do ar. Existem vários fatores que a gente pode considerar como poluentes. Mas a gente vai estar falando aqui sobre os naturais, né, que ocorrem nas matas mesmo sem ação humana, e as fontes antropogênicas, que são causadas pela humanidade, pelo homem. As fontes naturais. A gente tem aqui a fumaça, né? É um monóxido de carbono que é emitido nas queimadas naturais. A gente não pode deixar passar em branco de relembrar de alguns meses atrás, onde sofremos uma grande perca, uma grande queima da nossa floresta amazônica, que é considerada a maior do Brasil. Isso afetou muito, né, a poluição do ar por causa desse monóxido de carbono que foi liberado. Então, isso causou um grande impacto, né, nessa poluição do ar, acelerando o seu processo. Também temos a atividade microbiológica nos oceanos, que podem liberar gases sulfurosos. O decaimento radioativo dos minerais, né, das rochas, e as emissões por plantas de compostos orgânicos voláteis, os COVs. Devemos recapitular que essas são as fontes naturais de poluição, que não são causadas pelas mãos humanas, né? A própria natureza também contribui com essas poluições. Agora, as fontes antropogênicas ou, né, causadas pela humanidade, pela mão humana. Temos a decomposição de resíduos orgânicos que gera metano, a emissão de uma grande quantidade de amônia pelo uso de fertilizantes em propriedades, né, em sítios, fazendas que os agricultores usam para melhorar, né, a sua cultura, mas isso acaba causando um grande efeito com essa liberação de amônia, né, para a poluição do ar. E a atividade mineradora também tem aí, né, a sua contribuição para a poluição do ar. Os efeitos da poluição do ar. O que ela pode causar? A poluição atmosférica ela vai causar um enorme impacto
em dois grandes âmbitos que devemos deixar frisado aqui. Um impacto é na saúde humana e o outro é no meio ambiente. Entre esses principais efeitos da poluição atmosférica estão as doenças respiratórias e os problemas ambientais. Os riscos, que a poluição do ar pode causar à saúde humana, temos como exemplo a irritação na garganta, nos narizes e nos olhos, a dificuldade respiratória, a tosse, dentre outros. Estamos passando por um processo de pandemia que é obrigatório o uso das máscaras faciais, né? Lá no Japão, na China, né, como é passado nos jornais, quem acompanha, eles, mesmo muito antes dessa pandemia chegar, de ser esse decreto do uso das máscaras, eles já usavam, né, essas máscaras como uma prevenção, pois lá a poluição do ar é tão grande, que muitas pessoas ficaram super susceptíveis a essas doenças, né? Como a irritação na garganta, dentre outros. Esse risco à saúde deles lá já vem de muito antes, pois lá, com as grandes indústrias, grandes empresas que ele tem, causa uma grande poluição no ar. Os efeitos, que a poluição do ar vai causar no meio ambiente. Os impactos no meio ambiente vão depender do tipo de poluição atmosférica e chegam na escala global. Entre os principais efeitos da poluição atmosférica sobre o meio ambiente vão se destacar, a chuva ácida, que ela causa a acidificação da atmosférica nos corpos hídricos e ela também vai proporcionar a acidificação da água, que causa a morte dos peixes e nos solos vão causar a modificação das suas prioridades físico-químicas. A diminuição na camada de ozônio. O ozônio o ozônio estratosférico, ele forma uma camada que protege a vida na Terra da emissão dos raios ultravioleta. Porém, com sua destruição, devido aos químicos lançados na atmosfera pela humanidade, esses raios conseguem atravessar a camada, o que causa um aumento muito grande na quantidade da radiação UV, aumentando nos humanos, o risco de desenvolver o câncer de pele, dentre outros problemas. O escurecimento na atmosfera. Com a poluição atmosférica, a claridade e a visibilidade são diminuídas. Esse efeito ele vai interferir no processo de evaporação da água, pois as nuvens formadas absorvem o calor emitido pelo Sol. É um fato que pode desvendar o aquecimento global. Também temos os efeitos que são causados nos animais. Também como nos humanos, os animais vão sofrer muitos problemas com sua saúde causados pela poluição atmosférica. Isso prejudicando também eles, levando até mesmo à sua morte. Olá, eu sou a aluna Emily Gomes e vou apresentar sobre o efeito estufa. Bom, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo ele é responsável por manter a temperatura adequada da Terra, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seriam afetadas. Bom, mas vocês devem estar se perguntando como ocorre o efeito estufa. Ele ocorre quando os raios solares atingem a superfície terrestre. Devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte ela atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes,
pois eles absorvem parte da energia irradiada pela Terra. Mas o que acontece é que nas últimas décadas, a liberação de gases de efeito estufa em virtude das atividades humanas aumentou consideravelmente. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no aumento da temperatura. Essa situação dá origem então ao aquecimento global. Para ter uma ideia, o efeito estufa pode ser comparado ao que ocorre no interior de um veículo estacionado, com vidros fechados e recebendo diretamente a luz solar. Apesar do vidro permitir a passagem da luz solar, ele impede a saída do calor, aumentando a temperatura em seu interior. Bom, mas quais são os gases do efeito estufa? Os principais gases são o vapor de água, que é encontrado em suspensão na atmosfera, o monóxido de carbono, que é um gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como, por exemplo, os derivados de petróleo. Há também o dióxido de carbono, que é expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias e da queima de florestas. Além disso, também tem os clorofluorcarbonatos, que é um composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerosóis e do sistema de refrigeração. Há também o óxido de nitrogênio, que é o conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com o nitrogênio, e é usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores e é utilizado pela indústria química e pela indústria de explosivos. Além disso, há o dióxido de carbono, que é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado pelo oxigênio e enxofre. Ele é muito utilizado na indústria, principalmente na de produção de ácido sulfúrico, e também é expelido por vulcões. Há também o metano, que é um gás incolor, inodoro e se inalado é tóxico. Ele é expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais herbívoros. Ele ocorre na decomposição de lixo orgânico, na extração de combustível, entre outros. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas tem como causa a intensificação devido à queima dos combustíveis fósseis, que apresentam a base da industrialização e de muitas atividades humanas, como, por exemplo, as queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação, criação de gado e pastagens. Isso também colabora para o aumento do efeito estufa e está relacionado às principais atividades humanas. Bom, a consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. Segundo pesquisas científicas, a temperatura média da Terra nos últimos 100 anos sofreu uma elevação de 0,5 graus Celsius. Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir na mesma proporção, estima-se que entre os anos 2025 e 2050, a temperatura apresentará um aumento entre 2,5 a 5 graus Celsius. E isso trará muitas consequências, como, por exemplo, o derretimento de massas de gelo das regiões polares, que ocasionará o aumento do nível do mar, podendo levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Também poderá ocorrer o aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, a extinção de espécies, a desertificação de áreas naturais, episódios mais frequentes de secas, e as mudanças climáticas também podem afetar a produção de alimentos, pois as áreas produtivas serão afetadas.
Outro problema associado à presença de gases poluentes na atmosfera é a chuva ácida, pois ela resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, que é consequente da atividade humana. Mas como evitar o efeito estufa? Para alertar sobre essa situação do efeito estufa e do aquecimento global, diversos países, entre eles o Brasil, assinaram em 1997 o Protocolo de Quioto. Antes disso, em 1987, foi assinado o Protocolo Montreal, que tinha como intuito a redução de emissões de produtos que causam danos à camada de ozônio. Aí, algumas dicas para ações individuais e coletivas podem contribuir para a redução do efeito estufa. Entre elas estão realizar os trajetos a pé ou de bicicleta, dar preferência ao transporte coletivo, utilizar produtos recicláveis, economizar energia elétrica, realizar coleta seletiva, reduzir o consumo de carne bovina e suína, fazer compostagem do material orgânico. Essas e outras são ações muito importantes que contribuem para a diminuição do efeito estufa. Essa foi a minha apresentação. Obrigada pela atenção. Bom dia, gente. Meu nome é Cauane, eu sou do segundo B de Agropecuária e vou explicar para vocês um pouco sobre o aquecimento global, sobre as consequências do aquecimento global e como podemos combater esse problema. Bom, o aquecimento global pode ser definido como um processo de elevação média das temperaturas da Terra ao longo do tempo. Segundo a maioria dos estudos científicos e dos relatórios de painéis climáticos, sua ocorrência estaria sendo acelerada pelas atividades humanas, provocando problemas atmosféricos e no nível dos oceanos, graças ao derretimento das costas polares. O principal órgão responsável pela divulgação dos dados e informações sobre o aquecimento global é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, conhecido como IPCC, um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU. E, segundo o IPCC, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento em média de 0,7 graus Celsius das temperaturas de todo o globo terrestre. A estimativa, segundo os órgãos, é que as temperaturas continuem elevando-se ao longo do século XXI, caso as ações de contenção do problema não sejam adotadas em larga escala. O IPCC trabalha basicamente com dois cenários, o otimista e o pessimista. No período considerado que o ser humano consiga diminuir a emissão dos poluentes na atmosfera e contenha a ação de desmatamento, as temperaturas elevariam-se em 1 grau Celsius até 2100. Segundo o cenário, as temperaturas poderiam elevar-se a 1,8 até 4 graus Celsius durante esse período, o que comprometeria grande parte das atividades humanas. Em um relatório de grande proporção, publicado em março de 2014, o IPCC afirma que o aquecimento global seria muito grave e irresponsável, provocando a elevação dos oceanos, perdas agrícolas, entre outros inúmeros catástrofes geradas pelas alterações do clima e na disposição dos elementos de recursos naturais. Os gases estufas são os principais gases responsáveis pelo efeito estufa adicional, são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o ozônio. Eu vou explicar mais a fundo sobre o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. O dióxido de carbono, apesar das necessidades de manter o CO2 na atmosfera para a preservação das espécies, a sua alta concentração pode ocasionar poluição do ar, chuva ácida e constante desequilíbrio do efeito estufa, em decorrência da elevação da temperatura do planeta,
causando, consequentemente, o derretimento das costas de gelo. O gás metano é um efeito estufa, mas também serve como biogás para a geração de energia, representado pela fórmula molecular de CH4. O metano é um gás incolor e indolor, ou seja, indolor, ou seja, sem cheiro. Ele possui pouca solubilidade em água e, quando adicionado ao ar, pode ser altamente explosivo. O óxido nitroso, também conhecido como protóxico de azoto, N2O, é um analgésico, anestésico inalatório, utilizado ou em mistura com oxigênio em concentrações que normalmente variam entre 40% a 70%, ou associado também a outros agentes anestésicos, fornecidos em tanques ou cilindros. Este gás de odor levemente adocicado tem sido utilizado na medicina por mais de 150 anos. O hexafluoreto de enxofre, ou SF6, é um gás artificial amplamente utilizado em equipamentos elétricos de alta tensão, é incolor, inodoro, incombustível e quimicamente muito estável, portanto, não reage com outras substâncias à temperatura ambiente. Sua grande estabilidade é baseada no conjunto simétrico perfeito de seus sais atômos de flúor em torno de seu átomo de enxofre central. Agora eu vou explicar um pouco sobre as consequências do aquecimento global. Entre as consequências do aquecimento global, nós temos as transformações estruturais e sociais do planeta provocadas pelo aumento das temperaturas, das quais podemos enumerar: aumento das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares, eventuais inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas em função da elevação do nível dos oceanos, aumento da insolação e radiação solar em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio, intensificação da catástrofe climática, tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. E, por último, temos as extinções das espécies em razão das condições ambientais adversas para a maioria deles. Agora eu vou fazer uma explicação breve sobre como combater o aquecimento global. A primeira grande atitude, segundo apontamentos oficiais e científicos para combater o aquecimento global, seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, o carvão mineral e principalmente o petróleo. Por parte das indústrias, a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária. Outra forma de combater o aquecimento global seria diminuir a produção de lixo através de conscientização social e do estímulo de medida de reciclagem, pois a diminuição da produção de lixo diminuirá também a poluição e a emissão de gás metano, muito comum em áreas de aterros sanitários. Soma-se essas medidas à preservação da vegetação, tanto nos grandes biomas e domínios morfoclimáticos, tais como a Amazônia, como o cultivo de áreas verdes no espaço agrário e urbano. Assim, as consequências do efeito estufa na sociedade seriam atenuadas. Uma perguntinha que eu vou responder para vocês agora é as posições céticas quanto ao aquecimento global. Bom, no meio científico, um grande
Há no meio científico um grande debate sobre a existência e a possível causa do aquecimento global, de forma que a sua ocorrência não estaria totalmente provada e nem seria consenso por parte dos especialistas nas áreas que atuam o comportamento da atmosfera. Existem grupos que afirmam que o aquecimento global seria um evento natural, que não seria influenciado pelas ações humanas e que tampouco seriam gravemente sentido em um período curto de tempo. Outras posições afirmam até mesmo que o aquecimento global não existia, utilizando-se de dados que comprovam que o ozônio da atmosfera não está diminuindo, que o dióxido de carbono não seria danoso ao clima e que as geleiras estariam, na verdade, expandindo-se não e não diminuindo. Essas posições mais céticas consideram que as posições sobre o aquecimento global teriam um caráter mais político do que verdadeiramente científico e acusam o IPCC de distorcer dados ou apresentar informações equivocadas sobre o funcionamento do meio ambiente e da atmosfera. Tais cientistas não consideram o painel da ONU como uma fonte confiável para os estudos sobre esse tema. Divergências à parte, é importante considerar que o aquecimento global não é a única consequência das agressões ao meio ambiente. Diante disso, mesmo os críticos ao aquecimento global admitem a importância de conservar os recursos naturais e principalmente os elementos da biosfera, vitais para a qualidade de vida da sociedade. Então, gente, esse foi a nossa apresentação. Espero que todos compreendam perfeitamente cada tema que apresentamos. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.